no equivalente a 50 páginas impressas, esse membro da Polícia Federal decidiu fechar o arquivo. Falou, não quero, e desejo que isso seja arquivado, enterrado, porque pode tudo isso causar uma convulsão social, inclusive queda do PIB. E naquele momento, e diante dessa fala do Ricardo Feltrin, buscando essa fonte, e eu repito, eu respeito muito o trabalho do Feltrin, eu disse aqui na Oliveira o seguinte: aí eu estou torcendo para que tenha convulsão social, eu estou torcendo para que tenha queda do PIB, mas que o Brasil seja, e aproveite a oportunidade, né, de ser passado a limpo. Não há outra alternativa. Estão dizendo, muitos dizendo, que o celular contém, né, muita promiscuidade, cenas de orgias, contando com a participação de medalhões graúdos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Brasília em pânico. PF quebra a criptografia de celular de Daniel Vorcaro. É isso mesmo. A Polícia Federal submeteu o celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, a uma ferramenta de quebra de criptografia e conseguiu obter êxito. Os dados estão sendo compilados para que sejam compartilhados em breve com o Supremo Tribunal Federal e com a Procuradoria-Geral da República. O aparelho celular apresentava ainda uma camada adicional de proteção que também foi quebrada. A ferramenta utilizada pela PF tem também a capacidade de recuperar informações deletadas. A quebra da segurança do celular de Vorcaro demonstra o fortalecimento da capacidade técnica da Polícia Federal nos últimos meses. Com a compra de novas licenças de programas estrangeiros, os peritos criminais agora acessam modelos de smartphones que antes pareciam impenetráveis sem a ajuda do investigado. Os investigadores utilizarão o material obtido no dispositivo para cruzar informações com outros documentos que a polícia colheu durante as operações contra o Banco Master. Eu acho que tem autoridade poderosa em Brasília que perdeu o sono com essa notícia. Vitoli, a Polícia Federal submeteu o celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, a uma ferramenta de quebra de criptografia. Os dados estão sendo compilados pela Força Policial para que sejam compartilhados em breve com o Supremo Tribunal Federal e com a Procuradoria-Geral da República. Em depoimento, o banqueiro se recusou a fornecer a senha de um aparelho celular de última geração da linha iPhone. Eu disse aqui, um iPhone 17. Segundo relatos, o aparelho celular também apresentava uma camada adicional de proteção. Então, o iPhone 17 ele é considerado um dos celulares mais seguros aí da atualidade. E além da segurança que esse celular já apresenta, ele também tinha uma camada adicional de proteção. E por isso, o dispositivo eletrônico foi acessado por meio de uma ferramenta da Força Policial que tem capacidade ainda de recuperar informações já deletadas do aparelho. Recentemente, a Polícia Federal adquiriu novos softwares com o objetivo de quebrar criptografias avançadas de modelos de novos celulares. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, deve liberar para a CPMI do INSS os dados extraídos do celular do dono do Banco Master. Vorcaro deve, inclusive, prestar depoimento ao colegiado parlamentar no próximo dia 19, após o feriado de Carnaval. A defesa do banqueiro pretende limitar o escopo das respostas do empresário. Além de irregularidades cometidas pelo Banco Master, a Polícia Federal apura se o banqueiro pressionou autoridades para evitar a liquidação da instituição financeira. Bom, Olavo, Walter, a gente sabe que tem corre no bastidor, e a gente já divulgou aqui, inclusive, um vídeo de um respeitado jornalista, o Ricardo Feltrin, que teve acesso a um membro da Polícia Federal, uma fonte, que é claro, ele tem direito a guardar o sigilo da fonte, que teve acesso a esse processo e ao que já havia sido extraído do celular de Daniel Vorcaro. E a fala do Feltrin, relacionada a essa fonte, é que no equivalente a 50 páginas impressas, esse membro da Polícia Federal decidiu fechar o arquivo. Falou, não quero, e desejo que isso seja arquivado, enterrado, porque pode tudo isso causar uma convulsão social, inclusive queda no PIB. E naquele momento, e diante dessa fala do Ricardo Feltrin, buscando essa fonte, e eu repito,
eu respeito muito o trabalho do Feltrin, eu disse aqui na Aurivedo o seguinte, aí eu estou torcendo para que tenha convulsão social, eu estou torcendo para que tenha queda do PIB, mas que o Brasil seja, e aproveite a oportunidade, né, de ser passado a limpo. Não há outra alternativa. Estão dizendo, muitos dizendo, que o celular contém, né, muita promiscuidade, cenas de orgias, contando com a participação de medalhões graúdos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Então, Daniel Vocaro não queria, né, a quebra desse sigilo, entretanto, uma ala da Polícia Federal, que ainda, entendo eu, né, nós podemos confiar, conseguiu a quebra desse sigilo. Agora, nós precisamos que isso seja, né, de fato investigado, apurado, vamos aguardar o vazamento seletivo, porque certamente deve acontecer, entendo eu. O que é o vazamento seletivo? O vazamento seletivo é... Vamos deixar vazar essa conversa do Vocaro com o Toffoli? Vamos deixar vazar essa imagem que pode comprometer? Isso vai acontecer inevitavelmente, é só uma questão de tempo. Agora, de verdade, temos uma CPMI do Banco Master para acontecer no Congresso, já tem falas do Hugo Mota vaiado na Paraíba de que existem 15 CPIs na frente, que deve ser difícil de instalar essa CPMI, embora regimentalmente Davi Alcolumbre tenha a obrigação de instalá-la. Mas, Olavo, todos estamos aqui ansiosos para que vaze muito e se investigue tudo que tem no celular de Daniel Vocaro. Olavo. Amigo Pistola, amigo ouvinte, lá em 2016, Zuckerberg, que é o CEO da Meta, do Facebook, foi fotografado, foi visto o seu celular com um adesivo na câmera. E foi questionado, olha, tem um adesivo aqui que eu não quero me arriscar. Se Zuckerberg, com a tecnologia que tem à disposição, que conhece, não confiava, Vocaro, enfim, viajou na maionese, né? E é interessante sobre o celular, são duas camadas de proteção, a camada natural de criptografia e uma segunda camada que teria sido um objeto de uma ação do próprio Vocaro. Se tem tanta camada de proteção e se Vocaro recusou-se a entregar a senha, basta compilar, basta olhar que os fatos estão ali. Lauro Jardim, nesse final de semana, mencionando aí o celular de Vocaro na sua coluna, disse que o pastor, né, o Fabiano Zettel, que era o cara dos assuntos, dos negócios heterodoxos de Vocaro, cobrava Vocaro para que fizesse um pagamento, porque ele, Fabiano, estava sendo cobrado por uma autoridade da República. A nossa mente se abre em hipóteses, mas esses são os vazamentos seletivos que o Pistola se refere. Lembrando que essa investigação, no momento, é capitaneada pela Polícia Federal sob a mão de Dias Toffoli. Talvez os vazamentos seletivos, que são baseados em quebras de sigilo, que poderiam caracterizar até um desrespeito às normas vigentes de processo, mas possivelmente vazamentos seletivos não contemplarão Toffoli. Possivelmente. Mas o que nós esperamos? A transparência. Vai cair o PIB? Beleza. Ele cai, tudo é apurado e depois o mercado retorna saudável e o PIB se eleva. E se cair metade da República? Cairão no lamaçal que já se encontram. Aí tá ótimo. Walter, todos aguardando. De fato, o conteúdo do celular do Daniel Vocaro já estão amplamente divulgadas, questões envolvendo autoridades em festas proibidas, festas que na verdade se transformaram em verdadeiras orgias, pelo menos é o que contam, e a gente aguardando aqui, além disso, com quem Vocaro conversava, do que conversava,
Por exemplo, a ida até o Palácio do Planalto sem uma prévia agenda com o presidente Lula, né, com uma carteirada de Guido Mantega. A gente quer entender como isso se deu, né? E entendo eu que no celular de Vorcaro tudo isso deve estar ali. Se não foi preservado porque ele tentou apagar, a Polícia Federal já disse que recuperou, inclusive, dados apagados para o desespero de muitos. Walter. Tolly, eu espero que apareça ainda muito mais coisa, mas eu fico pensando, porque tu falou o seguinte, vai cair o PIB da República, vai gerar uma revolta. O que mais que precisaria para gerar uma revolta em qualquer país decente do que o que a gente já sabe? Porque o que pode aparecer mais, que não apareceu ainda, talvez seja uma orgia de natureza sexual, né? Desculpem aqui a minha expressão, a famosa suruba. Só isso, porque o resto já apareceu. Nós sabemos que tem um ministro mais poderoso da história da República, do Judiciário, que prendeu e mantém injustamente preso um ex-presidente da República que era beneficiário de forma indireta de um contrato que vale mais que uma Mega Sena, 130 milhões de reais. Nós sabemos que tem um outro que andava pegando jatinho, que tem sócios que não são, tem irmãos que não são sócios de um hotel, que o hotel de fato é dele, isso todo mundo já sabe. Nós sabemos que tem um outro que até ontem era o chefe da Polícia Federal, que pediu o seu banquinho para sair de mansinho, comprou um apartamento agora há poucos dias e era da folha de pagamento do Henrique Vorcaro. O que mais que nós precisamos saber? Nós sabemos que tem um ex-presidente da República, Michel Temer, daí de São Paulo, que disse ao vivo num programa de televisão que era contratado para fazer gestões sobre a venda da carteira podre do Banco Master para o BRB de Brasília. E cada dia a gente sabe de mais coisas. O que mais que precisa aparecer para gerar uma revolta nesse país, para que o povo se levante nesse país? O Alexandre Garcia estava anunciando no comentário dele que o Lula acha que os evangélicos não podem votar, porque para eles, na cabeça dele, e é assim que só vai votar quem é beneficiário. Quem é beneficiário dos programas do governo tem a obrigação de votar no governo. É isso que eles pensam. É isso que eles querem. Por isso que não há uma revolta no nosso país. Há esse sentimento assim, agora chega o carnaval, é tudo que eles estão sonhando. Quando na sexta-feira, e bem lembrado por ti, morreu o Maderite, eu também fui acometido desse mesmo sentimento. Que é um sentimento de que perdemos um dos nossos, né? E perdemos um cara brilhante, com um senso de humor fantástico. E vamos lembrar que o humor hoje em dia também é perigoso, né? Dependendo do que se fala, o humor hoje em dia virou perigoso. O Brasil só é um santuário para crimes financeiros. O resto, né? Eu acho que o Vorcaro podia estar muito feliz, porque ao longo da história, todos os casos dos grandes crimes financeiros, a gente não encontra nenhum na cadeia como está um patriota do nosso país. E quando faleceu, quando nos deixou agora sexta-feira o Maderite, eu fiquei pensando, fiz uma live até meio que viralizou, exatamente nisso. A gente está adoecendo do coração, sabe? Porque é tanta injustiça, é tanta coisa ruim que a gente vai vendo todos os dias, de que isso vai para o coração, não tem como fazer. O brasileiro vai ficando angustiado, são doenças psicossomáticas e o cara certamente que com todo o espírito, a presença de espírito que ele tinha, eu tenho certeza que na intimidade ele também padecia de tudo isso que tem feito com que a gente padeça, que é esse estado de coisas. Sobre o vazamento seletivo, a única esperança que eu tenho, Olavo, é aquela história de que um segredo entre dois, só matando um. E que continuem aparecendo cada vez mais coisas para dar na nossa cara, para dar na cara do brasileiro, para ver se, num determinado momento, cedo ou tarde, a gente acorda para tudo isso, porque não é possível esse sono em berço esplêndido. Sabe, Walter, Olavo, eu tenho comigo o seguinte, essa doença do coração, né, desse coração apertado, diante de tanta injustiça, diante dos escândalos, né? Por exemplo, a gente teve outra questão escandalosa, que foi Lula em Salvador, Lula nos eventos do final de semana, a gente tem alguns trechos para exibir, né, de um verdadeiro absurdo, né, de crimes cometidos pelo presidente Lula, convocando, incitando, por exemplo, né, a confusão, dizendo, enfim, a gente vai mostrar já vídeos deste evento, que entendo eu que em tempos onde abrir a boca para se posicionar é crime, Lula também cometeu crime. Né, eu posso pensar assim, afinal de contas, hoje, essa é a régua que eles colocaram. Agora, nós temos também que entender o seguinte, quantos estão dispostos a lutar pelo Brasil? Existe agora uma fala veiculada, eu vi hoje pela manhã, vindo aqui para o trabalho, no rádio,
ouvi uma fala do Hugo Mota falando sobre CPI ou CPMI do Banco Master que deve ficar para depois. Até quando nós, povo brasileiro, nós que não aguentamos mais pagar impostos, vamos ficar calados diante disso? Não é possível. Outro dia falei, por exemplo, votaram no Bolsonaro 58 milhões de pessoas em 2022. Entendo eu que esse número hoje já é muito maior, porque vai se somar aos 58 milhões todos aqueles que entenderam que esse projeto do PT, esse projeto da esquerda, é um projeto já tem prazo de validade vencido, não dá mais, não suportamos mais. E também aqueles que já entenderam que nós não vamos poder nos render ao sistema. Ok, então diante desses 58 milhões que votaram no presidente Bolsonaro e todos os outros milhões de brasileiros que chegam, né, já desistindo desse projeto da esquerda ou entendendo o que é o sistema, a gente não tem hoje 15 milhões de brasileiros para a gente tentar mobilizar o Brasil, parar o Brasil do ponto de vista de simplesmente não sair de casa, como caminhoneiros que ali atrás tentaram, né, efetivar um protesto, uma greve e não deu certo. O que faltou? Como a gente pode ajudar? De que maneira a gente pode contribuir? Porque se em algum momento, diante de tudo que nós estamos sendo informados em relação ao Banco Master, nada acontecer e a gente se contentar que acabou em pizza, a história de se contentar com acabou em pizza tem que acabar.